Oi, aquarianos, tudo bem com vocês? Leitura para aquarianos com mais de 40. Para você que tem o Sol, Ascendente ou Lua em Aquário. A leitura vai para a energia do signo de Aquário. Não vai ressoar para todos. Vai ser para um grupo de aquarianos. Eu vou tirar uma cartinha para direcionar a leitura aqui no Osho, tá? Aqui são arcanos maiores do Osho. Você já é inscrito no canal Tarô do Marcão? Se não for inscrito, por favor, inscreva-se. Preciso da sua inscrição, do seu like, do seu comentário. Me ajudam muito. Olha só, essa carta tem saído muito. Completude. E a não materialidade, que seria o Hierofante. O Hierofante, ele fala sobre religião, ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre dogmas, cerimônias religiosas, mas é como ela sai aqui dando abrindo o jogo de vocês, né, junto com o mundo. O mundo, ele fala sobre uma finalização com maturidade. É um renascimento. É você colocar a última peça que estava faltando na sua vida. Então aqui, aquarianos, nós estamos falando sobre essa espiritualidade do aquariano, o desenvolver dessa espiritualidade. Sobre a necessidade do aquariano seguir por esse caminho, estudar mais sobre algum assunto referente a misticismo que lhe interesse, ocultismo, esoterismo, como se faltasse isso para completar o eu do aquariano. É a peça que falta. Bom, eu vou fazer a leitura de vocês, vamos ver como isso se encaixa nessa leitura. E vamos ver o que acontece. O que o aquariano com mais de 40 precisa saber nesse momento? O que o aquariano com mais de 40 precisa saber nesse momento? Eu fiz uma leitura para o inverno, para todos os signos. Dá uma olhadinha lá na leitura de Aquário. Ela está um pouquinho mais longa do que esse vídeo, mas vale a pena. É uma previsão para o inverno do aquariano.
No fundo do deck, o Mago. O Mago, ele fala sobre materialização. Ele fala sobre um novo começo, onde você começa com maturidade. Você começa já com a faca e o queijo na mão, com todos os instrumentos. É um novo começo onde você não é um simples, você não está leigo. Você já aprendeu. Você só começa essa nova jornada com mais informação. O Mago também fala sobre materialização, sobre alquimia, sobre você desejar e concretizar. Então o aquariano tem muito essa comunicação, essa conversa com a não materialidade, né? Desejar muito algo e aquilo acontecer. Concentrar-se em algo e aquilo se tornar realidade. Isso acontece muito com o aquariano. Acontece muito comigo, eu sou aquariano. Só que eu ainda não aprendi a canalizar isso da forma correta, porque às vezes eu desejo muito uma coisa que não é tão importante assim. E aí eu consigo. Mas serve aí como dica. E como uma certeza, aquariano. Você consegue. O que o aquariano quer, ele consegue. Só que ele tem que aprender a canalizar, aprender a pedir, aprender a fazer isso se tornar realidade e tornar realidade o que realmente é importante. Tá? Vamos começar a leitura aqui. O carro, um 7 de copas, o hierofante, novamente, e a força. Nós temos aqui 3 arcanos maiores na primeira fileira. Fundo do deck é outro arcano maior. Essa leitura ela é para um grupo específico de aquarianos. Tá? Então, aqui nós estamos falando de espiritualidade, sobre uma escolha que o aquariano tem que fazer. O 7 de copas, ele fala muito sobre... Ele é uma escolha, mas também é uma ilusão. É a carta do sonhador, a carta da ilusão. Porque às vezes nós temos muitas possibilidades de coisas a fazer e de situações, e temos que escolher entre inúmeras possibilidades, e a gente faz a escolha errada. Isso acontece com todo mundo, né? Não é só conosco. Mas aqui está pedindo para você prestar atenção. Diante dessa múltipla escolha, prestar atenção na hora de escolher. O carro diz que essa situação vem muito rapidamente para você, aquariano. Você vai estar diante dessas opções muito rapidamente. O hierofante e a força falam sobre espiritualidade e sobre o domínio sobre si próprio. Dominar-se, dominar seus impulsos, dominar seu racionalizar, controlar-se de certa forma. A força também fala sobre proteção espiritual, sobre você ter essa força, essa proteção. Fala sobre o infinito. Enfim, vamos continuar a leitura para a gente direcionar melhor sobre o que estamos falando. Mas a princípio estamos falando sobre espiritualidade, sim, que é a segunda vez que aparece o hierofante. O hierofante saiu no fundo do deck, no Osho, e aqui novamente o hierofante. Ó. Vamos lá. A Imperatriz, 2 de paus,
o desejo, a estrela e a rainha de ouros. A estrela é cura. A imperatriz, ela fala sobre fartura, sobre prosperidade, sobre um ótimo momento. É um presságio de que as coisas vão melhorar para o aquariano. Mas atualmente o aquariano está nessa posição de 2 de paus, que é um pouco de cansaço também. Esse 2 de paus, nessa leitura para nós aquarianos, é um pouco de cansaço, porque o aquariano tem trabalhado muito, né, e está esperando que alguma coisa aconteça. E o que está para acontecer está aqui, tá? Representados pela Rainha de Ouros. Né, o desejo do aquariano é que isso se torne realidade rapidamente. Essa prosperidade que a imperatriz, da qual a imperatriz fala, né, ela está dizendo que chega. A Rainha de Ouros diz que chega. Mas aqui nós vemos um aquariano meio parado, olhando para o mundo, sem saber muito o que fazer. Porque já foi feito muitas coisas, já foram feitas muitas coisas. Né? A estrela é cura, é o pedido que eu faço para o universo, é meu desejo sendo realizado. Tá? Vamos continuar a leitura. Mas a princípio, nenhuma carta negativa, só diz que que vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha só. E aí temos a espiritualidade trazendo rapidamente um casamento, uma rainha de copas cheia de mágoa e a lua. O 4 de paus, ele fala sobre... É uma vitória, é uma celebração. É você tendo uma base sólida. É você... muitas vezes o 4 de paus está ligado a trabalho, sobre uma vitória de um projeto, sobre uma comemoração, sobre de um trabalho bem feito. Mas aqui está embaixo da imperatriz. Então é uma prosperidade, é uma comemoração generalizada, porque assim não estamos falando só de dinheiro, não estamos falando só de um projeto, de trabalho, ou só de um relacionamento. Estamos falando de comemoração logo abaixo dessa energia dessa imperatriz, né, com a energia trazida dela, que é uma energia de prosperidade. E aqui está falando que isso vai acontecer em breve, porque o 8 de paus, ele fala sobre o movimento, ele fala sobre proteção espiritual e sobre uma rapidez. E é a segunda carta que fala de rapidez no nosso jogo. Nós temos aqui o carro e o 8 de paus. Ambas falam sobre movimento, sobre uma movimentação, sobre uma rapidez. O carro também fala sobre você dirigindo o seu destino, você nas rédeas, você direcionando, você indo onde você quer ir. Então talvez, aquariano, como aqui já apareceu um 7 de copas falando sobre várias opções, pode aparecer para o aquariano várias possibilidades. Seja de relacionamento, seja de um novo trabalho. Vão aparecer várias possibilidades para os aquarianos. Tá? Aqui, ó. Várias possibilidades. O tarô pede para que você veja isso com muita atenção. Porque aqui, né, no 7 de copas, a gente está falando sobre várias escolhas, mas nem todas são boas. Algumas podem ser ruins. Tá? E aqui, vindo novamente o 8 de paus, além de falar sobre movimento, fala sobre proteção espiritual. Então, assim, aquarianos protegidos espiritualmente
diante de uma situação que ele vai precisar escolher. E vai ter que escolher bem. Essa situação sendo uma escolha amorosa, a Rainha de Copas, ela fala sobre amor, sobre sentimento, sobre mágoa, sobre afeto, sobre muito. Ela guarda nesse recipiente todo o amor, todas as mágoas, todas as emoções guardadas aqui. Tá? Ela fala que esse movimento aqui, nessa situação, nessa terceira fileira, estamos falando de alguém chegando. Uma escolha em relação a alguém que chega. Porém, cuidado. Porque a Lua fala sobre alguma situação que não aparece logo de cara. Algo que você vai descobrir depois. Um defeito, um problema que essa pessoa traz junto com ela. Um problema dela, talvez. Tá? E que assim, né? Nem tudo são flores. Eu vou esclarecer essa Lua aqui. Vamos ver o que sai de esclarecimento dessa Lua aqui. Uma cartinha esclarecendo a Lua nessa leitura dos aquarianos. Uma cartinha esclarecendo a Lua. Com o que o aquariano tem que tomar cuidado? Do que fala a Lua nessa leitura? Aquarianos com mais de 40. O que o aquariano precisa ter cuidados? Olha, é o seguinte. O bobo, ele fala sobre um novo começo. E fala sobre você ir, para entrar nessa situação, despreparado. Essa seria a palavra. Porque o bobo, ele vai sem medo. Ele é destemido, né? Corajoso. O aquariano é um pouco isso também. Né? O aquariano ele desbrava, ele não está nem aí, ele vai. Né? Ele não pensa muito antes de ir. Então aqui a Lua está falando assim, olha, vai. Aqui é vai. Aqui não tem um impedimento em relação a ir. Mas vai com cuidado. Descobre mais sobre a pessoa, se informe melhor. Veja onde você está se metendo. Veja o que essa pessoa não te falou. Converse mais antes de ir. Tenha um cuidado antes de começar essa nova história, porque aqui também, lembra que no começo do jogo a gente falou sobre um novo começo? Então, antes de iniciar algo, informe-se melhor, não vá tão destemidamente, né? Porque a Lua fala para você ter cuidado. Tá? Mas ainda assim, aqui na confirmação, a resposta é vai. Vai. Você não tem nada a perder. Para quem está sozinho, né, o aquariano, ele consegue, se for um problema, a gente consegue resolver. Difícil alguma coisa causar um aborrecimento, um problema que tira o sono do aquariano. O aquariano resolve. Então, experimente. Veja o que acontece, veja do que se trata isso. Eu vou tentar mais uma carta sobre essa situação. Qual seria o problema dessa Lua? Qual é o que atrapalha? Né? Por que o aquariano tem que ir com cuidado nessa situação? Por que o aquariano tem que ir com cuidado nessa situação? Muitas cartas, eu quero uma só. Opa!
Porque essa pessoa em questão, ela tem algumas características que para nós são características ruins, né? Para nós, aquarianos. Caiu aqui um rei de copas. Quem é o rei de copas? O cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas, ele é alguém que tem muito amor para dar, tá? O cavaleiro de copas, ele vem com um pedido de perdão também. Né? Ele pode trazer um novo amor, mas aqui o que vai afligir o aquariano, o problema é isso. O que está chegando para o aquariano é um pedido de perdão. Então pode ser alguém que o aquariano já conheça. Ah, mas estamos falando de um novo começo. Sim, pode ser um novo começo. Pode ser uma situação em que você zere uma história. Tinha saído o mundo. O mundo é renascimento. A fênix é recomeçar. Tá? Então, tem vários significados o mundo, tá, gente? Pode falar de uma viagem também. Mas não, aqui é fechar uma história e começar outra. É um renascimento. E um renascimento pode ser da mesma história, ou pode ser de uma história que já acabou. Só que ela vai começar de uma forma diferente. O Cavaleiro de Copas, ele fala sobre um pedido de perdão. Então, assim, isso vai deixar o aquariano pensativo, preocupado, sem saber se deve recomeçar essa história. Porque 2 vezes aqui o recomeço. Né? Por quê? Porque o aquariano está cheio de mágoa por alguma coisa que aconteceu. Tá? É isso, meus amigos. Melhor que isso, só uma leitura particular. Espero ter ajudado nessa leitura geral. É para um grupo de aquarianos, não é para todos. Para alguns aquarianos vai acontecer de uma forma, para alguns de outra. Mas, enfim, é essa a situação que se apresenta. Tá? Foi isso que o tarot tinha para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Se você não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, deixe sua curtida se você gostou do vídeo. Comente, compartilhe. Muito obrigado. Até mais.